Então, o colega Luciano Badim, pedindo autorização para continuar aqui. Boa tarde a todos. Tive muita alegria de ver cada um de vocês, meus queridos amigos. Eu queria iniciar fazendo uma saudação a esse meu amigo de muitos anos, 25 anos de amizade, né? Dr. Jarbas Soares Júnior, né? Minha primeira comarca foi São Francisco, no norte de Minas. É a terra afetiva, pelo menos, do Jarbas. E nos conhecemos lá. Eu tenho uma eterna gratidão ao Jarbas, uma eterna gratidão à Dona Rosinha, a toda a família, Cristiano, pelo acolhimento, né, pelo carinho que sempre tiveram comigo, pelas oportunidades. Então, há muitos anos, né? Talvez não estamos participando aí juntos de um evento. E para mim é muita alegria, uma alegria muito grande já estar contigo aqui, um motivo de muito orgulho participar desse evento do CNMP, tendo o Daniel, esse colega do MPF, com um trabalho fantástico que foi exposto aqui para todos nós. E queria dizer também, e saudar também muito brevemente, até porque tenho vários amigos aqui nesse auditório, mas agradecer ao conselheiro Luciano Maia, Tarsila, muito obrigado pelo convite, ao conselheiro Laura, da Unidade Nacional de Capacitação, mencionando também o Marcelo de Freitas, meu querido amigo Vladimir da Mata, que tem feito um trabalho fantástico. Queria saudar tanta gente, em nome de todos, eu queria saudar a minha professora e a professora de todos nós, minha querida Silvia Capelli. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também, Silvia. Muito bom estar contigo e com todos os colegas. Eu estou vendo gente do Brasil inteiro aqui, amigos que a gente tem se encontrado aí pelo caminho. Andressa Lachotte, nossa coordenadora da área de meio ambiente de Minas. Enfim, é muito bom estar aqui com vocês. Olha, o que nós vamos tentar fazer aqui nesse tempo que eu vou ter à disposição, me parece uma meia hora, é tentar discutir um pouquinho com vocês a questão do Ministério Público e a negociação de conflitos ambientais. Eu atuei durante muitos anos na área de meio ambiente. Atualmente, para minha alegria, também atuo na área da família e tenho dito, sabe, já tem sido muito bom, porque na área da família você tem conflito o tempo todo. Se você consegue, pelo menos, resgatar o diálogo num conflito familiar, isso é um bom caminho. Então, as ferramentas de autocomposição, a Andressa sabe bem disso, são as mesmas em essência. A gente pode usar na conciliação na família, na negociação de um conflito ambiental, na mediação de um conflito familiar, enfim. Eu gostaria de fazer uma introdução muito breve, e essa introdução minha, ela vai, enquanto justamente a questão das ondas de acesso à justiça, assumo realmente um compromisso com breve com vocês. Esse aqui é um bate-papo que eu pretendo um pouco mais informar o meu amigo Norberto. A segunda onda, eu queria falar das ondas de acesso à justiça. Capelletti, ele teve uma influência significativa no sistema de justiça do Brasil, do mundo naturalmente, e eu me recordo muito bem, vocês devem se lembrar também, Roberto está aqui, 25 anos no Ministério Público, completamos juntos agora recentemente, e certamente vai se lembrar que ele estava estudando para concurso nessa época, mas nós tínhamos, naquele momento, final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos uma situação que era muito interessante. Nós tínhamos, como diz o Daniel Sarmento, constitucionalista, os direitos à procura de um autor. Naquela época da Constituição de 88, nós tínhamos esses direitos que eram direitos absolutamente intangíveis para nós naquela época. Nós tínhamos o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente, o direito à probidade administrativa, mas todos esses direitos eram absolutamente distantes e intangíveis. E o Ministério Público soube, naquele momento, final dos anos 80 e início dos anos 90, titularizar essas ações coletivas. Aqueles direitos que estavam soltos, aqueles direitos que procuravam o autor, encontraram no Ministério Público uma instituição que protagonizou a propositura dessas ações coletivas, Marcelo. E fizemos isso de uma forma muitíssimo qualificada, e imagino, Jarbas, como deve ter sido complicado e difícil, porque aquele promotor criminal, aquele tribuno, que era a imagem que nós tínhamos do Ministério Público, aquele promotor que atuava no júri com as suas vestes pretas e fazia sustentação
no plenário de júri, essa era a imagem que todos nós tínhamos desse promotor de justiça, ele teve que assumir outras atribuições até então absolutamente desconhecidas para ele, estranhas para ele, que era a de titularizar essas ações coletivas. Então, nós passamos a propor, eu ingressei no Ministério Público, a exemplo do Roberto Carlos, em 93, e nós passamos a pulverizar essas ações coletivas. Nós passamos a ingressar com essas ações coletivas em defesa de tudo. E, Tarsila, nós tínhamos uma falsa ideia de que, basicamente, propondo essas ações, nós alcançaríamos a fruição, ou permitiríamos a fruição dos direitos pela população. É interessante essa visão que nós tínhamos. Nós tínhamos uma visão que acesso à justiça era basicamente acesso ao judiciário. Bastaria propor essas ações para que nós pudéssemos ter acesso a esses bens que estavam aí esparsos e que não havia ninguém que até então os titularizasse. Pois bem, meus amigos, a frustração de cada um de nós existiu. Nós passamos a perceber que a diferença é uma diferença muito grande de acesso à justiça para acesso ao judiciário. E aí veio, e nós estamos falando aqui do Capelete e seus pares, nós estamos falando do início dos anos 70, 74, nós estamos falando aqui de, me ajuda nas contas aí, Zé Maria, enfim, décadas. E essa terceira onda de acesso à justiça, o que eles imaginavam? Eles imaginavam essa terceira onda direcionando-se para o enfoque global de acesso à justiça, compreendendo a simplificação de procedimentos, os juizados estão aí para demonstrar, juizados cíveis, juizados criminais, e a mediação como instrumento de resolução de conflitos. Ocorre que nós tínhamos essa... Tenho certeza, Vladimir, que eu vou perder esse trem umas 10 vezes hoje. Mas nós tínhamos essa convicção, e nós passamos a ter essa convicção de que não bastava a propositura das ações. Era necessário usar técnicas de autocomposição para buscar a formalização de acordos e, preferencialmente, em seara extrajudicial, como a gente vai tentar demonstrar hoje aqui. De forma muitíssimo breve, a Resolução 118 de 2014, é de dezembro de 2014, o CPC a gente está falando de 2015, é muito interessante essa resolução do CNMP, que ela institui a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do MP. E tem uma série de objetivos ou finalidades. Uma delas, a capacitação de membros e servidores, ou como prefere o professor Marcelo Goulart, agentes políticos e administrativos do Ministério Público, em técnicas de autocomposição, a inclusão dessa temática no conteúdo de concursos de ingressos de membros e servidores do Ministério Público. Eu fui recentemente secretário de 2 concursos do Ministério Público de Minas, tivemos essa questão, me parece que no último concurso, de igual forma, né, Andressa, tivemos essa questão incluída no conteúdo programático e questionada aos novos membros do Ministério Público de Minas Gerais. E uma coisa que eu queria, até tivemos um evento aqui, foi em junho, salvo engano, meu querido presidente Fernando Barreto, que eu não saudei porque eu ia saudar por último. E aí eu quero saudar aqui, dizer da minha alegria de ver o Barreto aqui, e agradecer ao Barreto aí pelo trabalho brilhante que ele tem feito pela Abrampa sempre. Tá ok, amigo? Bom, a criação desse núcleo de incentivo à autocomposição. Olha só, esses núcleos eles estão previstos, são em todo o Ministério Público. Nós tivemos um evento aqui, salvo engano, foi em junho desse ano, e esse evento, todos os núcleos estiveram aqui com seus representantes e apresentaram o que tem sido feito em seus respectivos estados. Eu achei bastante interessante algumas experiências que nós tivemos aqui, porque o núcleo, naturalmente, ele tem, a Andressa participa, acho que lá em Minas Gerais, do núcleo de incentivo à autocomposição. Em alguns estados, esses núcleos, por exemplo, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Espírito Santo, Marcelo, eles têm uma função executiva. Eles dão suporte à atuação do órgão de execução. Por exemplo, eu sou promotor em Colatina, eu tenho uma demanda ambiental, e eu solicito o apoio desse núcleo para que esse núcleo possa efetivamente construir uma solução para aquele conflito. O caso da Polícia Militar, da greve da Polícia Militar do Espírito Santo, houve uma atuação efetiva desse núcleo, um colega queridíssimo, inclusive, que participa, que é o Pedreal, e de outros colegas, e eles deram suporte aos promotores de Vitória, os promotores do Estado que atuam na área de direitos humanos, enfim. No Rio Grande do Norte, de igual forma, esse núcleo dá suporte à atuação dos promotores nas mais diversas áreas. Acho que é um papel bastante interessante e que tem a previsão na própria Resolução 118. Eu queria esclarecer para vocês, nós temos 100 milhões de processos, como todos nós sabemos, nesse país. É um processo para cada 2 cidadãos brasileiros. Evidentemente, os métodos autocompositivos, eu falo negociação, mediação, conciliação e os demais, eles não devem ser considerados como alternativa
secundária à justiça formal, mas como uma via igualmente preferencial destinada ao tratamento adequado de conflitos. Às vezes nós ouvimos, olha, um método supletivo, um método secundário. Não, num universo de 100 milhões de processos, meus queridos amigos, eu queria lembrar a vocês que todos os meios são bons, desde que eles sejam naturalmente eficazes. E tanto a via ao judiciário, a atuação judicial, como a atuação extrajudicial, ela pode ser efetivamente eficiente e qualificada. Eu traria aqui uma brevíssima reflexão sobre a negociação. A negociação tem uma previsão na Resolução 118, só para a gente contextualizar o que a gente vai falar daqui para frente. Prometo que eu saio desse campo mais árido e a gente vai trazer os exemplos. A negociação, na forma do artigo 8º da Resolução 118, ela é recomendada para controvérsias ou conflitos em que o Ministério Público possa atuar como parte na defesa de direitos e interesse da sociedade, em razão de sua condição de representante adequado e legitimado coletivo universal. Então, o que nós fazemos, tecnicamente, o que nós fazemos na área ambiental, eu sei que há casos de mediação também, mas o que nós fazemos, em essência, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na área de meio ambiente, é a negociação de conflitos ambientais. Sobre isso, o querido colega do EPF, inclusive, Alexandre Gavronski, é regional da República, está aqui, não está? Hoje? Está em Brasília hoje, é brilhantíssimo colega, ele tem um artigo no Manual de Negociação e Mediação, aqui do CNMP, está disponível no portal do CNMP, aqueles que quiserem baixar, é absolutamente livre. E o Gavronski disse, no seu artigo, que eu acho fantástico, aliás, ele diz o seguinte: na tutela coletiva, o Ministério Público atua como autêntico negociador, compondo diretamente com o responsável pela lesão ou ameaça a solução jurídica destinada a assegurar a efetividade dos direitos em questão. A composição, no caso de negociação, ela é direta com o responsável, é isso que nós fazemos todos os dias. Qual é a nossa grande dificuldade? Quais são os limites dessa negociação? Quais são os limites que nós temos para negociar um conflito se nós estamos falando de interesses e direitos coletivos e difusos? O Gavronski completa dizendo que é o seguinte, olha, é sem dúvida possível a negociação em tutela coletiva, sem que haja disposição sobre os direitos coletivos pelos legitimados a defendê-lo, residindo o equívoco fundamental justamente na confusão entre essa negociação e a transação do direito civil. Eu acho, Annelise, que esse é o ponto. Essa é a distinção, que é uma distinção que precisa ser clara e para nós, operadores do direito e membros do Ministério Público, às vezes é um pouco complexa. O meu professor, o professor de todos nós, Marcelo Goulart, tem uma leitura absolutamente semelhante nesse que é um dos grandes livros do Ministério Público do Brasil, Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público. Ao politizar sua atuação, o Ministério Público Resolutivo ocupa novos espaços, habilita-se como negociador e indutor da política pública, age integradamente em rede com os demais sujeitos políticos nos mais diversos níveis. O judiciário torna-se espaço excepcional de sua atuação. O papel do Ministério Público é um papel de indução da política pública. E essa visão do Ministério Público como negociador e indutor da política pública me parece hoje ser uma visão cada vez mais clara para todos nós membros dessa fantástica e singular instituição, esse Ministério Público jabuticaba que nós temos aqui no nosso país. Negociação e o CPC de 2015. Eu não vou focar em mediação, eu não vou focar em conciliação, em outras... Vamos ficar só no tópico mesmo da negociação. E eu queria fazer uma abordagem do CPC de 2015, que é uma criação, de certa forma, pelo menos presidiu a comissão o ministro Luiz Fux. E eu acho, Jarbas, que nós temos hoje um dos códigos de processo civil, Tarsila, mais interessantes, desde que nós possamos utilizá-los. Acho que não vai dar tempo, mas eu queria depois dar algumas, aqueles colegas que quiserem um bate-papo sobre a área de família, a gente usa todo dia. Enfim, para a área de família, para a área de meio ambiente, para todas as áreas de atuação. Eu estive num curso de formação dos nossos promotores do Paraná semana passada e fiquei absolutamente impressionado que esse é o foco hoje. O nosso material de trabalho está muito vinculado a esse CPC. E eu queria destacar alguns pouquíssimos, mas necessários artigos para a nossa reflexão juntamente aqui nessa tarde no CNMP. Primeiro dispositivo que eu acho vital para promotor que atua em qualquer área é esse aqui, olha, está lá nas normas fundamentais
O Zanetti escreve muito bem disso no novo livro dele. Zanetti está por aí, depois tem um novo livro do Zanetti, ele aborda muito bem essa questão das normas fundamentais do processo civil. Pois bem, artigo 3º, caput, é aquele que nós já conhecemos, tá certo? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito, tranquilo. Eu acho que a grande criação, o parágrafo 2º é interessante também, mas eu queria destacar o 3º, olha só. A conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, eu estou falando da negociação, por exemplo, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Vale dizer, o estímulo à negociação, o estímulo aos métodos autocompositivos, também encontram, Cristina, a oportunidade e o espaço na seara extrajudicial, em sede de inquérito civil, por exemplo. Então, acho que é bastante interessante e útil esse dispositivo. Aliás, me parece que no Ministério Público do Rio Grande do Norte há um dispositivo hoje, uma resolução, que estabelece que nos inquéritos civis, isso foi dito aqui nesse evento, inclusive, nos inquéritos civis há uma necessidade de se buscar a negociação ou autocomposição em seara inquisitorial, nos autos do inquérito civil. Se não houver a possibilidade, o promotor registra o motivo de que não é a possibilidade do acordo, é a oportunidade, pelo menos, de estar com a parte antes da propositura dessa ação. É uma questão para refletir, me parece que ocorre lá no MP do Rio Grande do Norte. E aí, eu queria trazer, com base, inclusive, nesse dispositivo, uma reflexão que me parece absolutamente importante, Barreto. Os inquéritos civis, eles eram, na época, final dos anos 80, início dos anos 90 que eu estou falando, eles eram, os inquéritos civis, instrumentos destinados a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. Para a gente lembrar um pouquinho, a gente fazia uma simetria, né, entre o inquérito policial e o inquérito civil. Eu sempre fiz essa simetria. O inquérito policial, eu tenho a materialidade, eu tenho o indício de autoria, eu proponho uma ação penal. Ofereça a denúncia, não é isso? Em essência? Em essência é. O inquérito civil, naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90, segunda onda de acesso à justiça, eu tinha materialidade, eu tinha a relação de causalidade, em tese, em regra, eu proponho uma ação civil pública. O inquérito civil, a exemplo, por simetria ao inquérito policial, ele era, basicamente, um instrumento para que nós pudéssemos produzir prova e propor depois uma ação que fosse uma ação coletiva de forma adequada e, como diziam alguns doutrinadores, responsável. Enfim, era essa a visão que nós tínhamos. Necessariamente era um trampolim. O inquérito civil era um trampolim para a judicialização. Esse era o inquérito civil da segunda onda. Eu estou falando agora de terceira onda de acesso à justiça, em que nós temos naturalmente que utilizar os métodos autocompositivos, simplificar os procedimentos, enfim. E hoje, os inquéritos civis, até por força do parágrafo 3º, do artigo 3º do próprio Código Civil, eles passam a ser procedimentos vocacionados à formalização do consenso em seara extrajudicial. Ali é o espaço prioritário para a construção do consenso. É naquele momento, é antes da propositura da ação, inclusive pela disponibilidade das partes em construir um acordo que seja mutuamente satisfatório. E eu vou tentar ser um pouco mais claro em relação a isso daqui a pouco. Olha só, no caso do 334, outro dispositivo que brevemente eu queria destacar para vocês: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência eliminado o pedido, o juiz vai designar a audiência de conciliação e mediação. No 695 temos um dispositivo específico para as ações de família. Então, essa é a regra hoje. Agenda-se, designa-se a audiência de conciliação. Mesmo no caso de audiência de instrução e julgamento, hoje em dia, nós temos a fase preliminar, que formalmente tem uma etapa destinada à autocomposição ou à tentativa de autocomposição. E que interessante o parágrafo 4º do 334. Essa audiência de conciliação, ela não vai ser realizada apenas se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Se apenas uma das partes manifestar esse desinteresse, a audiência é realizada. Meus amigos, eu queria, nesse ponto, fazer uma reflexão com vocês juntos. É uma coisa que eu tenho pensado muito e eu acho que essa é a pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês. Nós temos a Geisa, né? A Cir Rodrigues, nossa querida, fantástica colega do Ministério Público Federal, inclusive está em São Paulo, a Geisa, né?
E a Geisa, naquele livro clássico dela, que foi a tese, inclusive, de mestrado, ela faz toda uma análise do inquérito civil. O meu querido amigo Acauí, que está aqui prestigiando, também tem essa abordagem de forma muito qualificada. E olha só, nós tínhamos o inquérito civil, quando nós celebrávamos o ataque, há um tempo atrás, não muito tempo, nós definimos forma, prazo, local de cumprimento da obrigação, a medida compensatória, as astrentes, enfim. Esse é o TAC de um tempinho atrás. Vamos supor que nós tivéssemos um TAC formalmente perfeito. O empreendedor, a parte, o cidadão, enfim, compareceram à promotoria e nós formatamos esse TAC. Celebramos um acordo, está fechado o acordo. Estive no Piauí, agora eu fiz essa pergunta, né? O colega que é do Ministério Público do Piauí. E aí, eu fiz essa pergunta, que é o seguinte: olha, está tudo certo, eu posso assinar o TAC, mas eu tenho a certeza e a mais íntima convicção que esse TAC não vai ser cumprido. Meus amigos, em todo lugar, no Brasil inteiro, os colegas, os membros do Ministério Público, os colegas que atuam no dia a dia têm essa preocupação. Falam, puxa, a gente assina o TAC não é cumprido, tudo bem, eu tenho um título executivo extrajudicial, mas isso tem acontecido de uma forma muito frequente. E eu pergunto para vocês, eu tenho perguntado sempre, olha, eu posso celebrar o TAC, mas acho que ele não vai ser cumprido, e o que eu faço agora? E eu tenho ouvido, em regra, dos colegas, os meninos do último concurso lá do Paraná, brilhantes, inclusive, qualificadíssimos, tiveram essa resposta, foi a mesma resposta que eu vi, por exemplo, no Ministério Público do Piauí, respostas absolutamente corretas, eu devo registrar, que é o seguinte: eu prefiro propor a ação e, em juízo, se for o caso, eu ganho um tempo, eu tenho o título executivo, de toda forma eu vou ganhar um tempo, eu não tenho a etapa de conhecimento. Perfeito. Olha, se vocês, para mim, a minha vinda hoje aqui, Ranieri, ela teve sempre uma alegria participar desses eventos. Eu tenho tido a sorte e a aventura de participar com alguma frequência ultimamente. Mas, para mim hoje, Silvia, esse é um dos pontos, e talvez esse seja um dos 3 ou 4 dispositivos do CPC mais importantes na minha avaliação, que é esse aqui, meus queridos amigos. Artigo 190 do CPC, o Zanetti, nós conversamos muito disso, ele deve estar a gente conversou até antes de eu escrever um artigo agora aqui para o CNMP. Pois bem, artigo 190, negócio jurídico processual. Vamos lá no caput. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Eu sempre digo que na época de faculdade, eu tinha uma facilidade, eu tenho uma facilidade de entender com um exemplo, eu tenho dificuldade com a teoria pura. Eu sempre gostei mais do Silvio Rodrigues do que do Caio Mário, para aqueles que conseguem me entender. Enfim, o dispositivo puro e simples, o 190, é um dispositivo que pode parecer, fala, puxa, mas o que quer dizer? Qual é a grande relevância desse dispositivo? Por que ele está dizendo que esse dispositivo tem tamanha relevância no novo sistema processual desse país? Vamos tentar esclarecer um pouquinho isso aqui com essa reflexão. Nos TACs, aqueles TACs, termos de ajustamento de conduta que nós estipulávamos, forma, prazo, local de cumprimento da obrigação, astrente, compensatória, nos TACs, não se fará constar apenas forma, prazo, local, cumprimento da obrigação, mas de igual sorte, nos autos do compromisso de ajustamento de conduta, poderão, eu diria, meus queridos amigos, estamos entre amigos, deverão ser celebrados os chamados negócios jurídicos processuais, que nada mais são do que acordos de procedimento destinados a otimizar a atividade jurisdicional. Talvez tenha ficado um pouco mais claro, mas não suficientemente claro. Vamos tentar traduzir um pouquinho mais. A resolução CNMP 118 de 2014 tem no artigo 16, ela é anterior ao CPC, tá certo? Mas tem esse dispositivo. Você estava aqui já, na época? Era conselheiro nessa época? Participou, doutor Javas, aqui. Eu ia falar depois, no final, porque você me lembrou tantas coisas aí. Essas duas resoluções, nós saímos à frente com ela porque o Congresso ia legislar sobre a matéria. E o presidente era o Dr. Rodrigo Janot, e eu presidente da Comissão de Direitos Fundamentais. Aí
fiquei de criar uma comissão para elaborar, falou vários nomes aí, Alexandre, Geisa, Cauí, tanta gente boa que teve aí. E nós tínhamos um grande problema, Badini, porque era o seguinte: a classe via com desconfiança essa comissão. A NPT protocolizou um requerimento aqui contrário formalmente a essas duas resoluções. E foi aprovada sem um assentimento do Ministério Público do Trabalho. Ou a gente faria, ou o Congresso ia legislar, estava claro para nós. E o receio que havia no Ministério Público, a desconfiança que era natural, era que desfigurasse isso aqui, tendo em vista a composição heterogênea do Conselho. E a comissão inicial também. Então, o que nós fizemos para quebrar isso? Colocamos lá os grandes nomes do Ministério Público na primeira comissão. Porque aí a Geisa vai fazer uma normatização contra o trabalho do Ministério Público, Alexandre e outros tantos. Aí nós conseguimos fazer, e aí nós inserimos a OAB, CNI, Congresso Nacional, fizemos audiência pública, todo mundo deu palpites, foram acolhidos alguns, os conselheiros participaram, deram vários palpites, e aí quando ficou pronta nós buscamos o presidente do conselho para assinar como autor, o doutor Janot, que é para não ficar, que era o procurador-geral. Então foi uma estratégia que foi montada. E a resolução, eu acredito que, pelo que eu ouço dos colegas, que eu não participo do dia a dia, ela tem sido muito bem aceita e utilizada. Lógico, teve o novo CPC, que você vai falar agora, né, sobre alguma alteração conceitual, mas a história toda dessas duas resoluções foi essa. E não é, inclusive, para elogiar, porque esse artigo, o que é interessante, é que esse artigo, que é o 16, ele estabelece que, segundo a lei processual, você vai se lembrar desses bastidores, porque eu me lembro que na comissão esse artigo não estava originalmente. Esse artigo ele veio por sugestão do colega da MPF do Rio, sugeriu para o Fábio Jorge, na época que levou, que é o Antônio do Passo Cabral, brilhantíssimo colega, fantástico colega da MPF, está no Rio hoje, né? E o Antônio do Passo Cabral, a autoria desses 16 é do Antônio do Passo, junto, né, naturalmente, o Fábio Jorge, que era o conselheiro que apresentou lá ele foi o relator do Fábio Jorge. Segundo a lei processual, poderá um membro do Ministério Público, em qualquer fase da investigação ou durante o processo, celebrar acordos visando constituir, modificar ou extinguir situações jurídicas processuais. Ou seja, nós já tínhamos a previsão da convenção processual ou dos negócios jurídicos processuais antes, inclusive, do próprio CPC, como disse o Jarbas aqui, explicou todo o seu contexto histórico para que nós pudéssemos entender por que foi inserido naquele momento. Meus amigos, quando eu falo sobre isso, eu tento de alguma forma traduzir para os colegas a relevância do negócio jurídico processual. Atualmente, nós temos visto aí o Brasil que eu quero, né? Todo mundo está assistindo aí, alguns gostam, outros nem tanto, mas enfim, isso aqui, o Zanetti, você está aqui, viu, meu amigo? O Brasil que eu quero. O que eu queria que vocês entendessem, o que seria a convenção processual depois da gente falar do 16, da gente falar do 190? Na verdade, o que é a convenção processual? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o CPC que eu quero para o meu futuro processo. O CPC que eu quero para o meu futuro processo. Qual o CPC que eu quero para o meu futuro processo, meu presidente? Isso aqui é palestra, mas eu tenho que te puxar aqui. Qual o CPC que você gostaria de ter para o seu futuro processo? Mais resolutivo, mais eficiente, que não parecesse tanto com aquelas teorias italianas lá dos paulistas. Esse CPC mais resolutivo é o que todo mundo quer. E, meus amigos, Anete, o CPC que eu quero para o meu futuro processo, diferentemente do mote lá da TV Globo, que a gente vê em todos os telejornais, em que as pessoas dizem: olha, eu gostaria de um país que tivesse mais probidade, eu gostaria de um país que tivesse saúde, eu gostaria, Cristina, de um país que tivesse educação. Nós podemos ter esse CPC. Diferentemente daquele cidadão que fala de forma quase que programática, de forma quase... para todos nós, assim, um interesse, uma vontade quase que, às vezes, por vezes, inatingível. Esse CPC resolutivo que o Barreto disse aqui, que todos nós queremos, nós podemos construir em cada um dos processos. Isso pode ser feito
nos autos do inquérito civil como cláusula de termo de ajustamento de conduta. É isso que eu queria alertar vocês, e se talvez esse convite tanto me honrou. A razão principal de eu estar aqui hoje é para dizer, essa é a boa nova do nosso novo CPC. Eu acho que o Zanetti concorda comigo que esse, um dos grandes processualistas do Brasil, o Hermes Zanetti, e naturalmente esse dispositivo é um dos mais importantes dispositivos do novo CPC. E meus amigos, vamos tentar traduzir um pouquinho mais, e eu vou traduzir naturalmente com a lição do mestre Hermes Zanetti Júnior. Lançou agora o Ministério Público o novo processo civil, acabou de lançar, tivemos em junho aqui, ele tinha lançado. Recomendo a obra, evidentemente, por todas as razões. Vai de 3 minutos. 3? Ah, é? O doutor Java me tomou 10 aqui, então me prorroga um bocadinho. Certo, chefe? As convenções processuais, é o que diz o Zanetti, poderão versar sobre mudanças de procedimento, inclusive com a derrogação de normas processuais. Olha a dimensão do negócio processual. Afasta-se, assim, a tradicional visão de que as normas processuais são de ordem pública, inderrogáveis, indisponíveis para as partes e para o juiz, consubstanciando claro exemplo de equilíbrio entre o poder do Estado e as liberdades do indivíduo no processo. Meus queridos amigos, nós temos hoje uma visão ainda muito publicista, muito amarrada, muito estanque do processo. A nossa visão de processo continua sendo uma visão do processo de 73 e não do processo de 2015. Nós podemos, para usar uma expressão que eu não gosto muito, mas que vocês possam entender, nós podemos customizar o processo para a nossa realidade. E isso pode ser feito em seara inquisitorial, inserindo essas cláusulas nos termos de ajustamento de conduta. Isso tem uma relevância prática significativa, e eu queria chamar a atenção com alguns exemplos para vocês. Como eu posso incluir, como eu posso celebrar, fundamento do 190, o negócio jurídico processual? Eu vou constar como cláusula do TAC o seguinte: as partes convencionam, vírgula, com fundamento no artigo 190 do CPC, o seguinte: custeio de meio de prova. Somos todos, ou já fomos todos, promotores eleitorais, ambientais. Na verdade, custeio de meio de prova é uma dificuldade terrível que nós temos. Isso vai chegar em juízo, é que eu vou ter dificuldade, eu vou começar a discutir custeio de meio de prova em juízo, eternizando o meu processo judicial. Eu estou celebrando o TAC, Barreto. Escolha consensual de perito. Meus amigos, escolha consensual de perito é tudo o que nós poderíamos desejar. Nós não queremos alguém que seja parcial, Silvia, não é verdade? Mas nós queremos alguém que possa, como perito, traduzir o que foi constatado naquele dano ambiental para um laudo que seja um laudo absolutamente imparcial e honesto. É isso que nós queremos. Então, escolha consensual de perito. 3, isso aqui é vital. Foi até uma sugestão do Robson Godinho, colega do Ministério Público do Rio. Reconhecimento da validade da perícia realizada nos autos do inquérito civil por técnico do Ministério Público ou nomeado pelo Ministério Público. Amigos, vamos supor, eu tenho uma questão mais simples, Tarcísio. Eu tenho um lançamento de efluente em curso d'água, tá ok? Todo dia a gente tem isso nas nossas promotorias, na verdade? Lançamento de efluente. O técnico do Ministério Público, Jabas, ele foi ao local. Então, lá em Minas, o técnico da SEAT, ele vai ao local e elabora e vai fazer o laudo ambiental. Então, ele vai constatar qual foi a fonte poluidora, qual foi a extensão do dano, ele vai valorar o dano. Pois bem, isso foi feito, nós celebramos o TAC. E aí, o que vai ocorrer? O TAC, eventualmente, não foi cumprido. Então, nós teremos, meus queridos amigos, uma execução daquele termo de ajustamento de conduta. E quando nós tivermos, nós vamos voltarmos a ter o juiz em juízo, ele vai, olha, na verdade eu tenho que reproduzir essa prova não está clara. Meus amigos, a validade da perícia, a validade da prova técnica, a não realização ou a supressão da etapa pericial em seara judicial, ela pode ser feita através do negócio jurídico processual. A etapa que talvez seja mais onerosa, que demande mais tempo, que seja mais complexa para o Ministério Público, que é, até porque, quando reproduzida em juízo a prova produzida em seara inquisitorial, naturalmente aquela realidade de 1, 2 anos atrás não é a mesma realidade que foi vivenciada quando da perícia judicial.
Isso aqui, para nós, é absolutamente importante e vital. Outra, metodologia de valoração do dano. Vamos pensar aqui, os nossos queridos colegas aqui que atuam na área ambiental, quantas metodologias nós temos reconhecidas e validadas nesse país de valoração do dano. Se eu usar energia, eu tenho resultado. Se eu usar outra metodologia igualmente validada, eu tenho um resultado absolutamente diferente. Defina a metodologia. Outra questão que tem causado, Zanetti, uma perplexidade de muitos colegas, se você tiver a oportunidade de falar e reforçar, porque acho que isso é fundamental, é a questão da renúncia a recursos, apelação, agravo. Meus amigos, vamos fazer uma reflexão. Vocês já participaram de audiências ou que houve a sentença publicada, o divórcio? Vou sair só da área de meio ambiente, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Eu tenho um divórcio, partes maiores, capazes, celebraram, pois bem, aí as partes pedem o quê? Olha, queríamos a desistência, a homologação da desistência do prazo recursal. E aí o juiz homologa a desistência do prazo recursal. O fundamento para a homologação da desistência do prazo recursal, hoje em dia, é o 190. Tá certo? Você não precisa tirar isso do nada. O juiz fala, não, eu vou homologar, se tiver um recurso, pode ter uma nulidade no tribunal. Não. As partes podem convencionar que nós vamos ter apenas um grau de jurisdição, que nós vamos ter 2 graus de jurisdição. Naturalmente, o negócio processual ele tem restrições, mas ele encontra as restrições na ordem jurídica. Continuando na área de família, 2 advogados vão fazer um divórcio das partes em que há um filho menor. E eles pactuam, através do negócio processual ou convenção processual, que não haverá intervenção do Ministério Público. Não é possível, porque a intervenção do Ministério Público é de ordem pública. Nós temos lá o 698, 174 do CPC, enfim, diversos dispositivos que exigem a intervenção do Ministério Público naquele processo. Mas eu não posso restringir, doutor Laura, satisfação dos conselheiros, eu não posso restringir um grau de jurisdição se eu tenho o duplo grau obrigatório de jurisdição. Não há possibilidade de restrição de grau de jurisdição se o duplo grau de jurisdição é absolutamente obrigatório. Outra questão importante que pode se constar com fundamento no 190, reforço de garantias patrimoniais em execução. Uma outra questão, Cauê, que tem sido feita em algumas áreas, da área de família especificamente, citação ou intimação por e-mail ou por WhatsApp, essa é uma possibilidade. E agora, para encerrar, todos os demais exemplos estão no livro aí do meu querido Hermes Zanetti, que eu gostaria aqui de trazer para vocês. Eu posso, utilizando o 190, meus bons e queridos amigos, realizar e formalizar um acordo para redução, ampliação ou renúncia de prazos. Eu posso celebrar um acordo para indicação do bem a ser penhorado. Eu posso formalizar uma convenção para a distribuição dos ônus da prova. E eu posso, isso já é tradicional no nosso direito, eleger de forma convencional o foro. Eu gostaria, nessa minha conclusão, de dizer para vocês o seguinte: hoje em dia, e eu queria que vocês saíssem desse encontro com essa ideia, com essa convicção, os negócios jurídicos processuais, esse é o livro do nosso querido Antônio do Passo Cabral, essa aqui fica para a próxima. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o negócio jurídico processual não se define. Através do negócio jurídico processual, nós poderemos ter o processo que será adequado para aquela ação específica. Nós, membros do Ministério Público, não podemos mais, doravante, utilizar aquela nossa antiga queixa ou reclamação ou insatisfação, dizendo, olha, esse processo demora demais, o processo judicial é lento demais. Como nós podemos fazer isso? O momento de se fazer isso é no momento do inquérito civil, é no momento da celebração do TAC. No momento da celebração do TAC, Ranieri, você define forma, prazo e local de cumprimento. No momento da celebração do TAC, você define as astrantes da medida compensatória. No momento da celebração do TAC, você vai necessariamente celebrar o negócio jurídico processual. E esse é o momento adequado e o momento em que nós temos efetivamente a garantia de que aquele negócio jurídico processual, de que aquele processo, se houver a necessidade de um processo, ele vai ser célere, efetivo. Como disse o Barreto, nós vamos ter, então, um CPC resolutivo. Agora, isso depende de nós. Utilizar as técnicas de autocomposição. Eu tenho viajado muito o Brasil aí pelo apoio aí da unidade de capacitação e publicamente queria agradecer o apoio do Dr. Lauro
Nogueira, conselheiro aqui, por esse apoio fantástico. A gente tem, só posso agradecê-lo, ao Marcelo, que eu agradeci aqui no início, e toda a equipe, porque com cursos básicos de negociação de conflito. Porque esse é o momento do Ministério Público hoje, de construção de consenso em seara extrajudicial. Imaginem, volto lá atrás um pouquinho, a dificuldade daquele promotor de justiça, aquele tribuno do júri, Andressa, aquele que fazia sustentação oral, e era a visão que nós tínhamos do Ministério Público e do promotor de justiça no final dos anos 80, no final dos anos 70, era aquele o promotor. Aquele promotor teve que assumir novas funções, novas atribuições, passou a propor as ações coletivas e fizeram isso de uma forma muitíssimo qualificada. O momento agora é de aperfeiçoar aquele Ministério Público que submetia ao Judiciário as demandas coletivas, é de viabilizar na seara extrajudicial, utilizando as técnicas de autocomposição, talvez o acordo, mas essencialmente o resgate do diálogo. Que a função número 1 das técnicas de autocomposição, a função primordial do uso das técnicas de autocomposição, Silvia, na minha leitura, mais do que formalizar o acordo, é resgatar o diálogo. Eu só posso agradecer mais uma vez a oportunidade, o carinho de cada um de vocês. Para mim, hoje, estar aqui é o melhor lugar, porque amigo sempre é o melhor lugar, e eu tenho um auditório repleto de grandes e queridos amigos, e só um encontro desse poderia me permitir rever cada um de vocês. Obrigado, foi um prazer.